Olá, eu sou o Ligeiro e você está assistindo a série The Right Way, uma série onde em cada vídeo a gente vai aprender alguma coisa da forma correta. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como escolher modos de uma dependência, como escolher dependências de um aplicativo que você estiver desenvolvendo. Eu vou passar 5 passos que eu faço quando estou selecionando uma dependência e por que você deve fazer isso também. Bom, primeiramente, por quê? Por que eu devo ter um critério mais rigoroso para selecionar as dependências do meu aplicativo? Porque eu não posso simplesmente pegar qualquer coisa aleatória na internet e colocar numa aplicação de grande porte, colocar em uma aplicação para um cliente ou algo desse tipo. Por quê? Bom, primeiramente, a primeira coisa mais óbvia são licenças, tá? Todo software que tem online, todo software open source, ele tem uma licença. Então, a primeira coisa, você tem que ver a licença desse software que você está usando, se ela permite você fazer o que você quer. Porque, de certa forma, você está usando uma coisa open source que uma pessoa foi lá e decidiu abrir essa fonte. E ele pode ter colocado qualquer licença no software dele. Inclusive, existe um repositório aqui no GitHub chamado Bad License, onde que é basicamente uma coleção de licenças ruins, assim, por assim dizer, licenças ruins. Que, na verdade, são umas licenças muito loucas aqui, incluindo a licença da batata quente, Buena Onda License Agreement, Don't Be a Dick Public License. Tem todo tipo de licença possível, incluindo licenças das quais dizem que se você colocar o software dele na sua app, a pessoa desse software ela é dona do seu software. Existem essas licenças, e de certa forma, se você colocar um software na sua app que tem uma licença dessa, você vai estar sujeito ao que tiver nessa licença legalmente com o país que for, dependente do que for e tal. Obviamente que umas coisas são tão bizarras que nunca seriam nem sequer aceitas em algum júri ou algo desse tipo. Mas só para você saber, existem todos os tipos de licença possível, incluindo a licença da batata quente. Segundo motivo, que talvez mais importante ainda que o esquema das licenças, que são todo software open source, ele é mantido por um ser humano. Algum ser humano foi lá e desenvolveu esse software, foi lá, publicou esse software open source, decidiu liberar ele. Então ele é mantido por seres humanos. Isso significa que ele pode mudar no futuro, ele pode desistir no futuro, ele pode sabotar o seu próprio projeto no futuro, como é o caso recente do desenvolvedor Maraki, que acabou sabotando seus próprios projetos open source. Então é muito importante você ver quem está mantendo isso. Você não quer num determinado dia descobrir que tem uma vulnerabilidade em um software seu e o desenvolvedor sumiu, não tem como dar patch, isso tem como resolver, você tem que ir lá e colocar a mão na massa. Então, esses dois motivos são muito importantes para isso. Terceiro motivo, talvez você não precise de uma library ou a library que você escolheu não resolva o seu problema. Resolva o seu problema direito. Pode ser que você não precise de uma library, pode ser que você quer fazer, sei lá, uma simples fila, um sistema de fila que é extremamente trivial, um algoritmo de fila, e você vai lá e seleciona um software do qual ele é extremamente complexo, você não sabe como ele funciona, e talvez assim seja muito pior de performance do que você fazer uma fila sozinho. Então, se você não entende o que você está colocando na sua app, você pode dar o seu aplicativo para algum doido ali que tem a licença da Hot Potato, por exemplo. Você pode ser refém de algum desenvolvedor maluco aí que pode apagar o seu projeto literalmente. E 3, você pode ser que esse software que você colocou seja muito pior do que você não usar nenhum software. Pode ser que isso seja muito pior do que você fazer um gerenciamento de fila na mão. Pode ser que seja pior você usar BuMQ, por exemplo, do que você fazer uma filinha na mão. Pode ser, não sei, depende do seu caso. Então é importante você analisar isso, saca? É importante você entender tudo que está pondo na sua app. Às vezes você vai lá e seleciona um software do qual você acha que ele resolve, só que ele foi deprecado também. Por exemplo, o Moment. O Moment é uma toolzinha de JavaScript que parece a data. É bem comum, bem conhecido mundialmente, assim. Ele é um dos módulos mais baixados e mais utilizados para gerenciamento de datas. Tem usado por 2,8 milhões de pessoas no mundo ali. Muita gente usa ele. Só que se você acessar aqui o repositório dele no GitHub, você vai ver aqui que tem um project status, que Moment.js is a legacy project, now in maintenance mode. Você deveria selecionar uma library diferente. Então o próprio dono aqui já está dizendo para você não usar o Moment, porque ele é uma coisa que foi deprecada, tá? E se você não busca esse tipo de informação, se você não abre o repositório de uma dependência, se você vai e confia na primeira pessoa que te fala, você talvez nem chega aqui no repositório para ver isso aqui. Você nem vai ver, tipo, que ele tá em maintenance mode. E aí você vai usar uma coisa que no futuro vai ser quebrada, uma coisa que tem falha de segurança. Então é importante você entender como que essas coisas fazem, tá? Como essas coisas funcionam. E o meu processo agora, ele consiste em alguns passos muito
muito meio rigoroso, assim, pra eu saber se eu realmente quero esse negócio, tá? Passar 5 passos aqui, ó. 5 passos para a alegria. Primeira coisa, né? Obviamente, a primeira coisa seria: eu preciso disso? Tipo, eu consigo implementar essa solução sozinho? É uma solução difícil? Como que eu poderia fazer isso? Eu preciso de um módulo para isso? Dá para me implementar na mão? Sabe, às vezes eu posso pensar, eu preciso disso, sei lá, eu preciso de um módulo externo para fazer uma requisição para um servidor web. Às vezes eu consigo fazer nativamente, então, será que eu realmente preciso disso? Primeira coisa, né? Primeira coisa, eu preciso disso. Segunda coisa, isso faz realmente o que eu preciso? Beleza, então descobri, não, beleza, eu preciso de um módulo para fazer requisição em uma app Node para uma outra API externa. Beleza, achei lá o Axios, assim, por exemplo. E aí, beleza, ok, eu preciso disso. Segunda pergunta, isso faz realmente o que eu preciso? Isso aqui consegue fazer HTTP request certinho? Consegue manipular HTTP post, headers, pegar, interceptar status code, todo esse tipo de coisa que eu vou precisar? Faz. Beleza, segundo passo, ok. Então, primeira coisa, preciso disso? Segunda coisa, isso realmente faz o que eu preciso? Terceira coisa, isso é mantido por pessoas sãs? Acho que esse aqui é um pouco menos óbvio, né? Tipo, isso aqui é mantido por pessoas sãs? Então, uma vez que eu fui lá, vi que o negócio funciona, vi que o negócio resolve meu problema do jeito que eu preciso. Aí, terceira coisa, isso é mantido por pessoas? E nesse terceiro passo aqui, o que eu faço? Eu geralmente vou fazer aqui, igual eu mostrei aqui no Moment, vou abrir o repositório, vou ver a descrição do repositório, vou ver se não tem nenhum escrito, por exemplo, maintenance mode, se não tem algo desse tipo. Vou aqui nas issues dele, vejo se não tem nenhuma issue dizendo, tipo, essa coisa foi banida, não funciona mais, tem muita coisa quebrada e tal. Vejo se ele é mantido, se as pessoas são ativas nisso. E ver para se as pessoas são ativas é tipo acessar o readme do repositório, ver o que está escrito ali, acessar as issues dele, ver quantas issues tem abertas, se o pessoal responde ou não, ver os commits, quando que foi o último commit. No caso do Moment aqui, por exemplo, o último commit foi tipo há quase um ano atrás, em fevereiro de 2021. Então isso aqui já é uma red flag, né? Tipo, fevereiro de 2021, caramba, faz tempo que o pessoal não mantém. Então é quase como se o software não fosse mantido. Então eu vou... Terceira coisa é ver se o software é mantido por pessoas sãs. E a quarta coisa também é uma coisa muito importante, que é uma coisa mais de conhecimento minha, para ver se eu entendo o algoritmo para eu melhorar o meu ser mesmo assim, melhorar o meu conhecimento que eu faço. É como isso é implementado. Se no primeiro passo eu realmente pensei se eu preciso disso, eu pensei mais ou menos, eu posso fazer isso de tal forma e tal, mas essa library resolveu um problema. Aí nesse quarto passo, que eu vi que ela é mantida por pessoas sãs, que ela realmente faz o que eu preciso, eu vou ver o código dele e ver como que eles implementaram isso, tá? E isso significa, literalmente, dar uma fuçada aqui no código das pessoas. Tipo, por exemplo, normalmente aqui eu vou ver como que ele implementa date parsing, como que eles fazem tal coisa. Se é um projeto muito complexo, muito difícil de entender, às vezes eu só dou uma olhadinha por cima assim e procuro o grosso, que é o que eu quero fazer. Digamos que eu quero ver aqui como formatar data, por exemplo, format date. Eu poderia pesquisar especificamente aqui como que o Moment faz a parte de formatação dele, se eles têm teste. Eu vou ver como que eles fizeram essa implementação e eu vou fazer um exercício mental também, pensando como que eu ia implementar isso, tá? E nesse exercício mental de como que eu ia implementar isso, eu vou para o quinto passo, que é, se eu fosse implementar isso, quanto eu gastaria? Tipo, quanto eu gastaria seria quanto tempo eu gastaria, quantas linhas de código eu gastaria, como que eu implementaria isso, tá? Do quarto passo, quando eu ver como que é implementado, eu vou lá e pensar, tipo, beleza, digamos que eu precise só fazer espaços para a esquerda. Um caso muito comum em Node.js foi o caso do módulo leftpad, que é esse aqui, eu vou jogar aqui, leftpad, em Node.js. Antigamente, no começo do Node.js, lá em 2018, acho que 2017... ou até antes, na verdade, eu não lembro muito bem a data, mas tinha esse leftpad aqui, esse modo em Node.js, ele era extremamente usado, ele era muito utilizado por várias coisas, incluindo o próprio NPM usava ele. O que esse módulo faz? Ele adiciona uma quantidade de espaços à esquerda, tipo, ele dá uma quantidade máxima de espaços à esquerda. Basicamente isso, ele dá um leftpad, é tudo que ele faz, é um leftpad, e ele era utilizado em toda a web. Aí em determinado dia o desenvolvedor foi lá e mudou um pouco a API dele, mudou levemente a API dele, e isso fez todos os pacotes que dependiam dele quebrar, incluindo o próprio NPM, e foi daí que o NPM começou a usar uma controle de versão mais rigoroso internamente, onde ele mantém as versões anteriores e você consegue ter um controle melhor. Então esse leftpad aqui foi causador disso, e o algoritmo disso é incrivelmente simples, saca? Tipo, uma coisa que eu não entendia na época é porque diabos alguém instala um módulo do qual são tipo
Não são nem 5 linhas. Eu acho que se eu pegar isso aqui e tirar os comentários desse código aqui, ele não vai dar, sei lá, 10 linhas aqui o que ele tá fazendo. É muito simples, saca? É uma coisa simples, é um left pad que ele tá fazendo. Então é só um padzinho pra esquerda. Só. Então, estude como que é feito. Se você for lá ver uma library, falar, meu Deus, vou instalar essa library. Aí você vai lá ver que a solução daquela library é uma coisa bem feita, é bonitinha e tal. E aí você vê que se você demorasse, tipo, se eu fosse implementar a solução e eu gastar, sei lá, 5 linhas de código pra implementar, implementa a solução do seu lado. Se for exatamente igual a função ali, ao invés de você vir copiar isso aqui, por exemplo, abre do seu lado o editor e reescreve essa função do seu jeito. Tipo, reescreve ela do seu jeito, com o seu código, com as suas linhas. Você vai fazer 2 coisas importantes com isso. 1, você vai aprender como o algoritmo funciona, vai entender melhor ele. 2, você vai aprender como ler código dos outros, vai melhorar a sua leitura de código dos outros, interpretação do código dos outros. E 3, você não vai ficar refém de uma library por causa de 5 linhas de código. Então sempre desconfie de todos os modos, nunca confie em módulo de terceiro, sempre vá ler o código, entenda o que está acontecendo. E é importante aqui você entender esse 4º passo, o 5º passo aqui, eles são muito importantes para você entender como funciona o algoritmo, para caso quem criou esse algoritmo que você está usando, mesmo que você decida, vou usar essa library mesmo porque eu curti a library. Ok, beleza, usa ela. Mas se você passar por esse 4º, 5º passo, significa o quê? Se tiver algum bug nessa library, você provavelmente vai ter uma ideia bem melhor do que está acontecendo com ele, como resolver esse bug. E segundo, se o cara parar de dar manutenção nessa app, você consegue implementar essa solução, porque você aprendeu como ela funciona já, tá? E se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, comenta aqui, se inscreve no canal, compartilha com a galera, fala pessoal aí, não adiciona esse módulo aqui não, o Ligeiro falou pra gente fazer esse espaço aqui, vamos fazer esse espaço antes, faz esse espaço aí que eu tenho certeza que vai ser muito melhor pra você, tanto pro seu desenvolvimento pessoal, quanto para as aplicações que você dá manutenção. Tenho certeza que, tipo, você vai conseguir colocar melhores coisas nela. Pelo menos é o que eu faço e funciona muito bem pra mim, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.